De volta com o cenário político TCM, nesta terça-feira a gente vai conversar com o doutor Alexandre Mota, médico infectologista e político aqui do Rio Grande do Norte. Você de casa pode participar, nossos contatos estão aparecendo aqui na tela, envie a sua pergunta, sua participação sobre o novo coronavírus e também sobre política aqui no nosso estado. Nossas redes sociais estão à sua disposição, nosso WhatsApp é o 98802-8979. Agora a gente inicia a nossa entrevista com o doutor Alexandre. Seja bem-vindo aqui ao nosso cenário político. A gente falava no bloco anterior sobre a taxa de transmissibilidade, falando sobre saúde. Por que é importante se observar esses índices de transmissibilidade? Doutor, boa noite. Boa noite, meu caro. Satisfação estar aqui junto a vocês nesse programa e podendo debater aquilo que é importante para a saúde da população. Bom, a taxa de transmissibilidade é um índice que o mestre de quanto uma pessoa transmite para quantas. E isso, para a gente ter noção, até recentemente no Brasil, a taxa média era de 1 para 3 pessoas. Objetivamente, se um transmite para 3, 3 transmitem para 9, 9 transmitem para 27, 81, isso é uma bola de neve. Eu estava vendo que você estava comentando que em algumas cidades, parece que em Pau dos Ferros, a transmissão está de 1 para 5. Isso é uma avalanche de pessoas se contaminando. Porque se uma transmite para 5, 5 vão transmitir para 25, outras 5 para 125, e isso vira uma loucura. Então, na verdade, a taxa, a curva de acometimento, ela só iguala quando uma pessoa transmite para uma, e ela só começa a cair quando uma pessoa transmite para menos que uma. Como é que você chega à conclusão disso? Ou seja, 10 pessoas vão transmitir para 9, 9 vão transmitir para 8, e aí a curva começa a cair. Nesse nível, isso é uma situação altamente explosiva. Significa dizer que, como nós temos uma doença que, apesar de não matar muito, ela tem um grau de transmissão muito alto, significa de contágio muito alto, significa dizer que as pessoas podem adoecer todas ao mesmo tempo, e aí você fazer a forma grave, que acomete por volta de 5% das pessoas, e essa forma grave sobrecarregar o sistema, fazendo com que o sistema não consiga dar conta. E aquela taxa de mortalidade de 1% pode ser aumentada em virtude da falta de condições materiais e humanas em atender essas pessoas. Só repetindo, 63 municípios estão na zona de perigo, com essa taxa acima de 2, e outras 78 cidades estão na zona de risco, entre 1 e 2. Então, é muito importante que a gente fique atento aí a estas taxas. Mas, doutor, com a reabertura gradual da economia, de algumas atividades, como é que as pessoas podem ter o cuidado aí para evitar o contato com esse vírus que continua circulando? Na verdade, infelizmente, no Brasil, nós não tivemos a prática nem a tática que alguns outros países tiveram, né? Eu gosto de citar 2 exemplos, um de um país com 80 milhões de pessoas, outro com um país menor, com 5 milhões de pessoas. O de 80 milhões é a Alemanha, de 5 milhões é a Nova Zelândia. Esses países, eles conseguiram parar tudo durante pouco tempo, e com isso a abertura se deu de uma maneira mais rápida, a abertura da economia, e obviamente você criou um consenso na sociedade. Mas para isso, o que é que esses 2 países tinham em comum? Governança, ou seja, o governo central alinhado com os governos estaduais, trabalhando num objetivo só. Segunda coisa, criou-se um consenso na população, e aqui entendido a população desde o mais simples trabalhador até o empresário mais rico, todos eles compreenderam que era preciso ter essa postura de fazer o país parar tudo para, com isso, construir uma abertura mais rápida. No Brasil, nós não conseguimos esse consenso, né? Você tem a presidência apontando um caminho divergente daquilo que a Organização Mundial da Saúde e divergente do que os principais órgãos apontavam, que é o isolamento social rigoroso, e nós mantivemos um consenso dentro da sociedade baixo, ou seja, aproximadamente 40%, 42%, em alguns estados até 45% das pessoas ficaram em isolamento social. As demais não.
Ora, significa dizer que eu gosto de fazer essas comparações. Você pega uma cidade como Natal, tem 900 mil habitantes, se aqui parou 40%, significa dizer que mais da metade, ou seja, os 450 a 500 mil pessoas, ficaram vivendo uma vida normal. Ora, uma cidade com 500 mil pessoas é maior do que Mossoró. Não é verdade? É como se a Mossoró e meia tivesse completamente aberta, sem nenhum controle. Obviamente que isso se repercute nos números. Então, você tinha inicialmente números muito altos, né? A gente estava transmitindo muito alto e começou a cair. Mas começou a cair por quê? Não é por uso de medicamento A ou B, não é por isso. É porque nesse grupo de 60%, que era o universo que estava circulando, esse grupo as pessoas começaram a adoecer numa frequência maior e aí aquela pessoa doente deixou de ter a capacidade de transmitir para muitas, porque quem pegou se tornou imune. Então, naquele grupo de 60%, se 10% a 20% desse grupo já tivesse se contaminado, um novo indivíduo que estivesse transmitindo, ele ia ter uma capacidade menor de transmissão. Só que agora, com esses 40% que estavam isolados, voltando à vida, entre aspas, normal, a probabilidade das pessoas doentes contaminarem esse grupo de pessoas que estavam isoladas é muito grande. Daí a preocupação com a coisa das escolas, do retorno das escolas e a abertura indiscriminada dos comércios e atividades de serviço. Particularmente, qualquer atividade que trabalhe com ambiente fechado, particularmente qualquer atividade que envolva aglomerações, é um potencial disseminador do vírus. Lembrem, o vírus vai se transmitir pela respiração comum de uma pessoa doente para outra não doente e vai se transmitir pelo contato através das mãos com objetos comuns, de uso comum, que estejam contaminados. Óbvio que isso na minha casa, eu sozinho, vou transmitir para muito menos pessoas. Óbvio que se estiver contaminado e estiver num shopping ou estiver numa academia, eu vou transmitir para muitas pessoas. Lembrar, 80% a 85% das pessoas vão ter a forma leve da doença. Então, às vezes, as pessoas nem sabem que adoeceram. Então, essas pessoas não se sentem prejudicadas, mas elas transmitem, e transmitem para pessoas que poderão, eventualmente, ser pessoas vulneráveis. E aí, a pessoa não adoece, mas leva para quem ela ama a doença ou talvez a morte. Doutor, e qual é a realidade que o senhor enfrenta diariamente? O senhor é um médico infectologista que está agora mais do que nunca sendo uma dessas pessoas, desses profissionais na linha de frente no combate a esta doença. Qual é a realidade que o senhor encontra nessas pessoas que estão sendo hospitalizadas? A bem da verdade, eu trabalho na UTI do Giseu da Trigueiro. A UTI, especificamente do Giseu da Trigueiro, ela não foi usada como ambiente para Covid. Ela foi utilizada como ambiente de retaguarda para aquelas doenças, aqueles doentes que não estavam com Covid. Então, mas eu tenho observado a realidade dos colegas que trabalham no Covid diretamente. Então, o que se observa é pessoas que eventualmente são obesas, pessoas idosas, pessoas que tenham alguma comorbidade, como hipertensão ou mesmo diabetes, ou pessoas que às vezes não tinham nenhum grupo de risco e faziam a forma grave da doença. Sabe-se muito pouco dessa doença. Sabe-se que ela, hoje já se tem um consenso, de que aproximadamente entre 0,7% e 1% das pessoas vão morrer. Ora, quem danado quer virar estatística? Eu vi uma charge muito interessante que dizia o seguinte, vocês podem nadar nessa praia, tem tubarão nela, mas ela, de cada 100 pessoas, ele só come um. O indivíduo que tenha bom senso, ele vai nadar numa praia dessa, sabendo que ele pode ser o 1% a ser devorado por um animal carnívoro? Isso não faz sentido. Não faz sentido as pessoas irem para ambientes que elas podem se contaminar e morrerem. Não faz sentido você entrar num prédio em chamas, mesmo sabendo que apenas uma pessoa em 100 que entrarem vai morrer? Faz sentido você ir para um lugar que tenha tiroteio? Não. A bala perdida só pega 1% das pessoas. Isso não faz sentido. Então, essa é uma preocupação que a sociedade como um todo devia estar tendo, né? Não só o poder público, mas o poder econômico, as pessoas que têm negócios.
Elas deviam ter pensado, e era preciso criar esse consenso para que a gente pudesse sair da pandemia de maneira mais rápida. E, associado a isso, nós termos a clareza de que o uso da máscara e a tendência de evitar aglomerações, ela salva vidas. As pessoas são salvas se mantiverem os cuidados. Doutor, com relação aos medicamentos, o senhor já citou aí que a taxa aqui no estado do Rio Grande do Norte de pessoas contaminadas, ela não diminuiu por causa de um medicamento em específico, mas o próprio presidente Bolsonaro exalta a cloroquina, a hidroxicloroquina, o prefeito aí da capital fala muito da ivermectina. Esses medicamentos, eles trazem algum risco para quem tomá-los como forma de prevenção? Isso eu estou perguntando a um profissional, né, que estudou medicina também para administrar esses medicamentos. Alguns colegas médicos têm prescrito. E veja, a prerrogativa de você ser inscrito num conselho de medicina lhe dá a prerrogativa de você ter uma certa independência para tratar as pessoas. No início, não havia consenso sobre o tratamento, não havia nada que dissesse, olha, isso funciona ou isso não funciona. Havia algo especulativo. O que se sabe de concreto? Que essas drogas, essas medicações, elas agem in vitro. Objetivamente, isso significa dizer que agem em testes de laboratório. Ora, mas em teste de laboratório, querosene também age. Água sanitária também age. Certo? Ou seja, se usar determinadas substâncias tóxicas, ela vai matar o vírus, assim como esses remédios mataram em testes de laboratório em células de cultura. Objetivamente, nenhuma dessas medicações está comprovadamente, cumpre os requisitos para dizer que funciona. A hidroxicloroquina é o que já se tem absoluta certeza que não funciona. Qual é o problema da hidroxicloroquina? Algumas pessoas dizem assim, não, mas é um remédio antigo, já tem mais de 80 anos, e se ele é usado para malária, é usado, no caso da cloroquina e da hidroxicloroquina, que é um derivado, é usado para doenças reumatológicas, e se tem uma boa segurança. O problema é que a quantidade de pessoas que sempre usou essas drogas era muito pequena. Agora, o presidente da República, irresponsavelmente, deseja que todos os brasileiros usem. Ora, somos 200 milhões de pessoas. Se nós formos usar uma medicação cujo um dos riscos é exatamente a arritmia cardíaca, ora, eu aumento e potencializo em muito o risco de arritmias cardíacas. E lógico que pode acontecer que uma pessoa dessa venha a morrer. Teve um colega na Bahia que tomou de maneira indiscriminada a hidroxicloroquina, isso é um fato notório, numa cidade chamada Ilhéus, e ele morreu. Morreu porque tomou um remédio sem necessidade. Então, é aquela história de que, ou seja, qual é a razão de usar a hidroxicloroquina? É tratar, mas se não trata, por que danado eu vou usar? Simplesmente porque o presidente disse que sim? Ora, lamentavelmente, os conselhos de medicina não estão tomando a atitude que deveriam tomar. O presidente é leigo, o presidente não pode prescrever, não pode recomendar remédio. Eu fiz recentemente um vídeo e eu questionei os conselhos dizendo o seguinte, se fosse Lula que estivesse prescrevendo, o conselho ia se calar como se calou com o presidente Bolsonaro? Isso está errado, isso não é correto. No tocante à ivermectina, é um remédio que não tem os efeitos colaterais que a hidroxicloroquina tem. Não tem, de fato não tem, mas pode provocar diarreia, pode provocar incômodos gastrointestinais importantes e não tem efetividade nem para prevenir nem para tratar. Aí você diz, bom, mas eu poderia usar se quisesse ou se o médico prescrevesse? Pode, o médico tem prerrogativa de prescrever. Agora, o indivíduo vai tomar um remédio desse e ele vai criar a sensação de que ele está livre do Covid e ele não está. Esse é o problema. Porque não há problema em o indivíduo tomar um remédio que não tem efeito colateral ou que os efeitos sejam baixos. O problema é que ele fica acreditando que ele tem um passaporte para viver a vida dele normal, ir para aglomerações, não usar máscara. Tem muita gente com esse tipo de comportamento. Ir para bares fechados, lugares fechados. Ora, ele pode pegar a doença. Lembrem, eu volto a dizer, 80% a 85% das pessoas vão pegar a doença e não vão ter nem sintomas, ou se tiverem sintomas, terão sintomas leves, vão fazer aquilo que o presidente chamou de gripezinha. Só que essas pessoas que pegam essa doença, que fazem a forma leve ou sem sintomas,
que acontece? Elas transmitem. Então, o indivíduo pega, faz a forma leve e transmite para a pessoa de casa. E vai matar o idoso, vai matar o obeso, e assim vai. Então, não use remédio acreditando que tem solução, porque não tem. Se cuide, use máscara e se previna. A gente vai fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, a gente fala sobre política. Não sai daí.